7. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, os dois alicerces. O tema da palavra, os dois alicerces. Isso um dia vai ocorrer. A Bíblia me ensina que isso vai ser o maior feito na história da humanidade. Nunca se ouve algo tão grande, tão forte, tão emocionante. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua, povos, nações, todos os povos do planeta, todas as humanidades vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Hoje eu quero que vocês entendam aonde vocês se enquadram, aonde nós se enquadramos. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Aleluia. Grande é o nome de Jesus. E diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não executa, as não pratica, as não vive, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode assentar. Nós temos um contexto espiritual muito intenso e lições de um trecho tão simples de entender. A Bíblia fala que se Jesus, Ele é aquele que edifica, e Ele fala, esse ensinamento nos compara como uma casa. A casa, ela pode ser comparada conosco, com a nossa vida, com a nossa história, ou ela pode ser comparada com a nossa família. Repara que a instituição família sempre foi bem vista aos olhos de Deus, e Ele sempre ilustra a família como base, como estrutura, como alicerce. Se formos analisar o Salmo 127, nos lembra que o próprio Senhor disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador. Para pensar que Ele mesmo se propõe como a rocha, como aquele que edifica, como aquele que domina, como aquele que faz. Esse trecho era um trecho de um fim do primeiro sermão de Jesus. Jesus, ele começou o seu ministério, ele foi chamado. João Batista já tinha aberto os caminhos, já tinha aberto o percurso, já tinha feito o psicológico mental que viria o Filho de Deus. Jesus chega, foi batizado, foi levado ao deserto, foi tentado, superou e ganhou a tentação, depois escolheu os seus 12 discípulos. Repara que o ministério dele tinha começado a andar, mas quando ele fez o primeiro grande sermão que reuniu uma grande multidão, esse sermão levou muito tempo e ele falou muita coisa, ele ensinou a muitos. A Bíblia fala que ele não ensinava como os escribas, ele ensinava com autoridade, ele ensinava com virtude, ele ensinava de uma forma que chamava a atenção, as pessoas entendiam de uma forma clara, porque a lei, quando ela expressa com uma certa rigidez, mas Jesus fazia simbologias, e ele fazia pequenas histórias em cada tópico, para que as pessoas encaixassem com o perfil de que ela vivia, a ponto de entender
entenderem. E eu sempre falo que quando você entende, você é revestido de poder. Quando você entende, você já não pode mais ser tocado, porque você começa a praticar o que é certo. Mas tem pessoas, pastor, que entendem e não praticam. Tem pessoas, pastor, que ouve, é inteligente, é capaz de parar para conversar com você e te dar uma corda na história. Mas, infelizmente, ele não guarda nada no coração. E ele vive uma vida dissoluta, insensata. O Sermão da Montanha começou no capítulo 5, foi para o capítulo 6, foi para o capítulo 7 e terminou o finzinho, o último trecho. Foi essa história da edificação da casa sobre a rocha e sobre a areia. E repara que a simbologia é do próprio Cristo dizendo: olha, o reino dos céus não é um reino qualquer, é o reino dos céus. Tem uma representação de vitória no final. Porque se ele faz essa simbologia para qualquer outro tipo de prêmio, é uma coisa, mas a simbologia do maior prêmio é a entrada, é o reino, é a eternidade nos céus. O reino dos céus é assemelhante. É semelhante a essa história que eu vou contar. Vocês precisam entender, porque se vocês viverem e praticarem, a recompensa é o reino dos céus. E ele faz a simbologia da casa. As pessoas que ouvem as minhas palavras, ele já estava dando um sermão por horas. Ele já estava ensinando o que é certo por horas. Quem lembra do sermão? Começa lá na história dos bem-aventurados. E os bem-aventurados é tudo ao contrário, né? É bem-aventurado aquele que paga o mal com bem. Bem-aventurado aquele que abençoa os que maldizem. Bem-aventurados são aqueles que recebem mentiras e ofensas. Sabe? São coisas e lições que, se a gente parar para pensar, bate na contramão do que a gente entende. Bate na contramão do que a gente aprende. Porque hoje nós entendemos que a instituição família está corrompida, porque largaram os valores e os preceitos da palavra de Deus, da Bíblia. Há 30, 40 anos atrás, existia um respeito intenso pelos pais. Existiam. Se a gente falasse com os avós, ou tivesse a oportunidade de falar com os bisavós, você entendia que até a expressão de chamar um ao outro era um respeito intenso. Antigamente era vós me ser. Aí depois passou para você, depois você vai abreviando, as coisas foram ficando sem valor, parece que perdeu-se a noção e os valores básicos. O cristão, ele tem que entender a palavra. E todas as vezes que a gente ouve uma palavra, ouve uma pregação, ouve um louvor, e a gente entende, a gente sabe que já não é mais inocente. A inocência já deixou de fazer parte. E aí é o que diz a Bíblia: não posso levar o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Ele assemelha as pessoas que ouvem as palavras, entendem as palavras. É por isso que eu faço questão que vocês leiam a Bíblia. É por isso que eu pego no pé, irmãos, leem a palavra, estudem a palavra, entendam a palavra, pratiquem a palavra, guardem a palavra. Muitas pessoas estão invertendo esses valores. Os valores hoje estão sendo em bens, conquistas, evoluções, graduações. E não é essa o que a Bíblia ensina. Os valores continuam sendo as orientações dadas pelo próprio Deus. Repara que a chuva, o vento, o rio, a tempestade, os açoites na casa ocorreram para a casa que estava firmada na rocha e para a casa que estava firmada na areia. Não há distinção de ser humano. O bem e o mal podem ocorrer para o ímpio e para o cristão. Mas existe uma diferença. A diferença da prática. Alguns correm por valores pessoais. E nós temos uma base. E a nossa base justamente está dentro de casa. Quer um exemplo? É muito comum termos filhos e desde criança a gente começa a profetizar sobre a vida dele. Meu filho vai ser um engenheiro. Meu filho vai estudar, vai ser um grande advogado. Aí o sonho da minha vida é que o meu filho seja um médico.
Meu filho um dia vai montar a empresa dele, vai ser um grande empresário. Meu filho vai ter um bom casamento. Eu quero que meu filho tenha um neto. Repara que todos os nossos sentimentos são expostos só com os bens materiais. Os valores bíblicos não se enquadram dentro do que a gente quer para os filhos. E isso é um desejo de pais. E na realidade esses desejos ainda são frustrados. Porque a maior herança é justamente ensinar o filho no caminho que se deve andar. Aleluia, meu Deus. Mas hoje os valores estão corrompidos até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Se a gente parar para pensar, muitas pessoas têm um entendimento, guardam e praticam. Mas alguns dentro da igreja entendem, mas se bate na contramão do que pensa, elas voltam atrás e acabam agindo com as suas próprias forças. E o resultado disso são famílias destruídas. E o vento soprou, e os rios correram, e a chuva bateu na casa, e grande foi a sua queda. Quais são as quedas que vimos hoje? Filhos querendo matar pais. Filhas que não correspondem, relacionalmente não têm mais amizade com as mães. Irmãos inimigos de irmãos. As maldições são expressas diariamente. E qual é a responsabilidade nossa? O nosso exemplo de vida. Faz um auto-julgamento pessoal. Errou na criação em alguma vez? Porque os filhos nada mais são do que o exemplo dos pais. Hoje eu tive o privilégio de almoçar a comida que a missionária e a Raíssa fez. Me chamaram para almoçar lá, eu e a minha esposa. E nós fomos. E a gente observa que os detalhes são tão incríveis que mostram o que a mãe é, o filho é. A mãe estava descalço, o filho também. Pequenos detalhes. E a gente olha e fala, Miguelzinho, não faz isso não, tá com o peito cheio, ele tá descalço, sem camisa, mostrando esse barrigão, menino, dei risada. Mas repara que é um exemplo, é um espelho, é uma história. Jesus quer ser o exemplo da sua vida. Jesus quer ser a história da sua vida. Pastor, mas e agora? Agora eu já falei. Agora eu já pequei. Eu não consegui induzir o meu filho para os caminhos de Cristo, que são os melhores caminhos, para os valores de Cristo, que são os melhores valores. Eu não consegui induzir o meu filho nos valores que a palavra ensina: amar ao próximo, amar a Deus, viver a caridade, ter a bondade, viver em paz, amar a esposa como ama a Cristo, ser submissa ao esposo como é submissa a Cristo. Eu não consegui ensinar esses valores, que são os maiores valores que edificam e alicerçam a rocha da minha família. Eu perdi esse momento, eu falhei nesse momento, e agora? Perdi a minha família? Não. Todas as dores e todos os anseios, o inimigo, ele aproveita para acusar. Porque o inimigo da nossa alma é tido como acusador. E é esse foco que muitas das vezes não entendemos. Nós estamos do lado certo da guerra. Hoje, nós temos Cristo como nosso advogado. Mas os valores, eles têm que ter colocado em prática. E eu não consigo mais, pastor. Hoje você tem a oportunidade de começar uma nova fundação, um novo alicerce. Repara que o alicerce de uma grande casa nunca é visto. Você vê o alicerce da casa, você vê as paredes, você vê a estrutura externa, mas o alicerce fica no subterrâneo. O subterrâneo do teu coração tem que ter um bom alicerce. O homem não precisa ver, mas você tem que ter uma boa conduta. Os seus filhos têm que ver você orando dentro da sua casa. Os seus filhos têm que ver você meditando na palavra dentro da tua casa. Você tem que instigar e auxiliar os seus filhos a serem curiosos a respeito dos valores de Deus. Palavras que são expressas com tanta voluntariedade, de maldições, tem que acabar. Hoje nós enxergamos uma sociedade destruída
Porque filhos não querem mais dar ouvido aos pais. Os pais não querem amar mais os seus filhos. Hoje nós enxergamos pessoas se divorciando. Parou a instituição do casamento. Eu não quero mais ter filhos. Os casais modernos vivem assim. Não. Eu e meu esposo, eu e a minha esposa, tá bom, quero saber de criança para quê? Repara que os valores mudaram. Repara que os preceitos bíblicos que são a base de paz, felicidade, prosperidade, de comunhão, de vida com Deus, foram trocados pelos bens materiais. Porque muitas pessoas hoje entendem e querem o bem material dos filhos. Quantos empresários não são felizes? Quantas pessoas com grandes conquistas não conseguem ter amigos? Quantas pessoas entendem que são só no meio de tantas pessoas, envolto a uma multidão de pessoas? Quantas pessoas tem no WhatsApp? Quantas pessoas tem no Facebook? Quantas curtidas? Quantas fotos? Quanto luxo? Quanta ostentação no Instagram? Quantas casas de luxo? Quantos carros importados? Mas repara que nada disso compra a felicidade. A felicidade está em Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de viver isso hoje. Pastor, mas agora meus filhos já estão grandes. Mas existe um que faz o impossível porque te ama. Ele só quer que você entenda que os valores estão aqui. E eles querem ser plantados, edificados no teu coração. Pastor, mas tem como mudar ainda a vida da minha filha, do meu filho, do meu esposo? A minha vida, eu ainda ando de formas erradas? Tem. O Espírito Santo só quer uma oportunidade. A história de Apocalipse é a coisa mais verdadeira que existe nos dias atuais. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. É constante o Espírito Santo pedindo a oportunidade para tratar, pedindo a oportunidade para curar, pedindo a oportunidade para te libertar, pedindo a oportunidade para te fazer feliz. Aleluia, meu Deus. A doença do século: depressão. A doença do século é ver filhos e pais porque perderam algo que lhe tinha de muito valor, porque foram constrangidos ou afetados sentimentalmente de uma forma brusca. É o que nós vemos hoje. São pessoas enfornadas dentro de um quarto escuro, pessoas que perderam o prazer, um relacionamento interpessoal, pessoas que não têm mais amizade, pessoas que se enfurnam sem comer e sem beber, sem relacionar-se, e começam a entender que a vida não tem mais valor. Quantas pessoas nessa hora estão ouvindo o que nós estamos falando aqui? Porque isso vai para a internet, e a internet é um meio global. Quantas pessoas estão querendo a oportunidade que nós temos aqui, que nós vivemos aqui? A oportunidade de praticarmos esses valores bíblicos. A oportunidade de praticar tudo que Cristo ensinou nesse sermão. Aleluia, meu Deus. Se você for uma pessoa que tem caráter e que tem uma identidade sólida com Cristo, os seus filhos vão ter esse caráter, essa identidade. Deus, doutor. Eu vi um videozinho, e eu gosto desses videozinhos, de um pai que batia na esposa e o filho presenciava. O marido espancava a esposa e o filho presenciava. O marido discutia com a esposa e ele presenciava. O marido que provia as finanças, então ele exigia da mulher e o filho observava. O marido era áspero, rígido, e o filho presenciava. Um dia aquele filho cresceu e ele agiu da mesma forma com a esposa dele. É eu que providencio o que comer e o que beber. Sou eu que pago as contas. Você não tem voz altiva. E começou a espancar a esposa. Repara que a maldição implantada no coração frágil e simples, aberto, vazio de uma criança. Porque a criança nada mais é do que você planta lá dentro.
Faça uma autoanálise. O sermão da montanha te dá um grande exemplo para você entender e saber o que nós somos perante Deus. O sermão da montanha começa com as bem-aventuranças. Depois ele passa nos mostrando que somos luz do mundo e sal da terra. Mostra os cumprimentos da lei. Mostra os sermões sobre ações sobre esmola, orações e jejuns. Mostra o maior tesouro que perdemos, que é os tesouros dos céus. O sermão da montanha mostra os dois caminhos. Mostra a indução dos falsos profetas. Nos ensina a não julgar. Repara que tem tantas coisas no nosso dia a dia que poderíamos mudar, mas ninguém quer mais saber dos frutos do Espírito. Qual foi a sua última ação de bondade? Qual foi a sua último autocontrole? Qual foi a sua última longanimidade e paciência com o próximo? Qual foi a sua última bênção para quem te amaldiçoa? Isso tem que gerar ações. E aí é o que diz a palavra, que se Deus não edificar, tem que ter a interferência de Deus, tem que ter a ação de Deus. É Ele quem edifica a vida do homem, é Ele quem constrói a vida do homem, é Ele que muda a vida do homem, é Ele que levanta o homem. Lembra da história do vaso de barro na mão do oleiro? Tem que começar sendo pisada. Para ser modelado, tem que passar por um processo. Tem um tempo de descanso. Tem um prazo no forno, que são as provas que doem. Para que depois que esfriar, recebam o que tem de precioso. Precisamos de uma vida honesta com Deus. Precisamos aprender que os céus é conquistada a força. Mas que mesmo ao vivermos sobre a face da terra, temos a esperança de ser feliz. Porque Deus nos prometeu vida plena e abundante. E o que é uma vida abundante hoje? É uma Land Rover na porta? Para a glória de Deus. Nós sabemos que o desejo da nossa vida é que nossos filhos cresçam e evoluam. Mas para a glória de Deus, nós damos exemplos dentro de nossa casa. Meu filho me vê todo dia orando. Faço questão de orar com ele. Faço questão de pegar nas mãos dele e orar. Eu, a minha esposa e o meu filho oramos todos os dias 3 vezes juntos. Você tem esse hábito? Todos os dias, por 3 vezes, oramos de mãos dadas. O meu filho vê a minha esposa lendo a Bíblia, vê eu meditando na palavra. O meu filho ouve louvores o dia inteiro. O meu filho é o meu melhor amigo. Eu tenho intimidade de abraçar. Eu tenho intimidade de brincar. Eu tenho um meu relacionamento. Eu procuro mostrar. Aí você fala, mas pastor, o seu filho não está na presença de Deus. Existem algumas coisas que tem a sensatez e a insensatez. Eu lembro que quando eu estava no momento de consolidação, que eu tinha sido resgatado pelas mãos de Deus, que o destino da minha vida era o inferno, mas Deus decidiu estender as mãos e me trouxe. Não, calma, eu tenho obra na tua vida, eu tenho pessoas que vão querer te ouvir, porque eu vou te usar. É minha glória que vai te encher. Você não tem honra, não tem valor, não tem méritos, mas eu quero usar você, mesmo sem valor, sem honra e sem mérito. E todas as vezes que eu pego esse microfone com a responsabilidade de pregar, eu falo, Jesus vai comigo, porque sem o Senhor não posso nada. Quando Cristo me resgatou e eu passei pelo processo de alicerce, de cavar a terra, de achar a rocha, de edificar a estrutura na rocha, era um processo doído. Eu cantei, por isso que eu me emocionei, eu cantava esse hino que a Raíssa e o Rodrigo cantou. Perto quero estar, junto aos seus pés,
E doía, porque eu me sentia só. Pois prazer maior não há. O meu coração sentia a necessidade de um carinho, de um abraço, de atenção, em me render e te adorar. Aleluia, Deus. A minha carne gritava o oposto: larga tudo isso e volta para o mundo, porque os prazeres são maiores. Mas eu decidi. Eu coloquei no meu coração que jamais eu queria ofender, maltratar ou entristecer. Porque Deus me resgatou e eu quero fazer a alegria do coração dele. Eu quero que ele seja a minha força. Eu quero ter novos valores. Eu quero mudar a minha concepção de vida. Glória a Deus. Deus. Cristo mudou a minha história. E a lapidação dói. O apoio que eu não tive, eu quero dar. A atenção que eu não tive, eu quero dar. O auxílio que eu não tive, eu quero dar. As pessoas que rodeavam eu constantemente me faziam sentir perdido no meio delas. É por isso que eu quero dar atenção para cada um. Glória a Deus. Eu quero me sentir útil. Eu quero mostrar os valores que edificou a minha vida na rocha. Eu quero mostrar para vocês. O momento de insensatez que eu tive, talvez seja o momento de insensatez que o meu filho está tendo. Estava na presença de Deus. Baterista na igreja. Cantava nos grupos. Chegou até a pregar. Menino novo, 12 anos, pregando, terninho e gravata. Tímido. Mas pegava o microfone para falar, começava a desenrolar, saía. E era a alegria do meu coração. Uma palavra entrou no coração e machucou. E deu espaço para insensatez. Vou desistir. Mas o meu exemplo eu faço para ele todos os dias. Porque a Bíblia fala que quem convence, quem converte, quem transforma, quem muda, quem alcança, quem salva, é o nosso amigo, intercessor, o Espírito Santo. Glória a Deus. E repara então que todo o meu processo de insensatez levou a algumas situações que me doeram e fizeram eu me arrepender amargamente das minhas ações. E hoje eu quero que essa insensatez não mais faça parte da sua vida. Repare que uma pessoa sensata, ela é vigilante. Uma pessoa sensata, ela é prudente. Você não arranca palavras à toa de pessoas sensatas. Você não arranca a intimidade de pessoas sensatas. Você não arranca o íntimo de pessoas sensatas. Não é qualquer papo furado, não é qualquer tapinha nas costas que vai influenciar uma pessoa centrada. Aleluia. E tem tanta gente hoje que não consegue mais. A carência está sendo ocupada por valores errados. Pessoas que já não confiam mais no esposo ou na esposa. Pessoas que perderam a amizade dos filhos. Pessoas que não têm mais confiança nos pastores. Estão se abrindo pelo Facebook. Estão contando a sua vida para as vizinhas, para os vizinhos. Estão levando toda a tua intimidade, toda a tua história, toda a tua raiz para ser edificada sobre a areia. Porque todo mundo vai querer influenciar. E você repara que as dificuldades, elas vêm para o cristão e para o ímpio. Para os que estão na igreja e para os que estão na igreja. A luta é a mesma, a dificuldade é a mesma. Mas quem tem valores, Cristo quer te dar valores nessa noite. O principal valor é o reconhecimento da morte dele na cruz do Calvário. O principal valor é o amor que Deus desprendeu. Me perdoe, eu não teria coragem de dar o meu filho para morrer por ninguém. Eu não tenho esse nível de fé. Se alguém virar para mim e falar assim, eu vou dar um tapa na sua cara, ou eu vou xingar seu filho, não pode dar um tapa na minha cara, deixa meu filho em paz. Porque eu amo demais o meu filho. Talvez esse amor que para nós seja uma coisa tão grande, era mesmo o perfil para Deus quando olhava para Cristo. Imaginou o próprio Deus olhando para Jesus lá embaixo, sentindo cada golpe, cada queda,
cada insulto, cada esforço, cada corte, cada exposição. Eu fico imaginando o amor de Deus quando o próprio Cristo pediu socorro. Por que me abandonaste, Pai? E aí a sensatez ou a insensatez nos leva a esse vídeo que vemos. Qual seria a tua reação ou a minha reação de se colocarmos na presença do próprio Cristo, que morreu por meus pecados, por meus erros, por minhas falhas? Porque é difícil o ser humano assumir os seus erros e falhas. 99% das pessoas hoje que não tem valores para com Cristo, não tem reconhecimento do arrependimento, não tem reconhecimento dos seus maus feitos. Eu glorifico a Deus que Cristo tem alcançado. Mas pastor, nós estamos em poucas pessoas, não tem problema. As pessoas que estão aqui é porque foram alcançados e estão sendo alicerçados nesses valores, nessa rocha, nessa estrutura. A sensatez hoje faz parte. Eu encontrei com o filho da irmã Eva hoje, o Danielzinho. Tenho muito estima e gosto muito dele. E fiz um convite: vem, Danielzinho, participar com a gente. Para mim vai ser um prazer tão grande. Gruda no braço da mãe, vem com ela. A semente é plantada porque amamos. A semente é plantada porque nós reconhecemos que um dia Ele fez por nós. E se alguém tivesse tomado uma ação assim conosco há mais tempo, talvez Cristo teria nos resgatado há mais tempo. Esses valores têm que ser expostos por cada um de vocês. Aleluia. Esses valores não podem perder a oportunidade. E a gente perde as oportunidades. Todos os dias convidamos o nosso filho. Todos os dias oramos para o nosso filho. Todos os dias ele vê bons exemplos dentro de casa. Todos os dias tem um papai te ama. Todos os dias dorme com Deus. Todos os dias o Senhor te guarde para ir. Todos os dias, louvado seja Deus que você chegou. Ele vê bons valores. As palavras de maldições às vezes saem voluntariamente. Os nossos lábios são tocados e ungidos por Deus. A sensatez tem que fazer parte da minha e da tua vida. Porque a destruição, ela se alastra. Mas a edificação, ela é difícil. Repara que para você construir uma vida sem valores, é muito fácil. Tem uma verbalização ou um ditado no mundo que diz que se você não der atenção para os seus filhos dentro de casa, o traficante dá lá na esquina atenção para ele. Você é meu chegado. Não, anda do meu lado que você vai ter tudo. A partir de agora você é meu truta. Eles dão atenção. Não aguento mais. Não suporto mais. Minha mãe é chata. Meu pai é chato. Existem fases. Existem dificuldades reais. Mas existe também uma coisa chamada graça de Deus. Contato, comunhão, união. Existe a amizade com o Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Eu não posso tocar no coração dele, mas tu podes. Eu estou fazendo o melhor de mim, me ajuda. Nós temos nosso auxiliador. Sabia que temos? Temos. Às vezes não colocamos em prática. E é isso que eu quero que vocês coloquem a partir de agora. A sensatez em prática. Porque se Jesus estivesse hoje aqui na frente de vocês, qual seria a nossa reação? A maioria das pessoas ficaram sem ação no vídeo. Perderam o chão. Falaram assim: meu Deus, e agora? Isso é uma cobrança para a família. Mas e se essa cobrança fosse independente, tua, pessoal? E se essa cobrança fosse uma coisa única? Porque a Bíblia fala que a salvação é independente. E se essa cobrança fosse para você? Quais são os seus valores? A análise da sua mente na presença de Jesus vai falar: Senhor, não fiz, não orei, não falei. Pelo contrário, eu pequei, eu me deixei levar, eu fui insensato. Geralmente as pessoas insensatas
são as maiores vítimas na mão do inimigo. Pastor, mas uma pessoa sensata também pode ser vítima? Pode. Nós demos exemplos bíblicos. Jó era sensato. Homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus. Desviava-se do mal, ele era sensato. Mas repara que quando Deus põe você à prova, mesmo sendo sensato, Ele não te abandona um só minuto. E quando a vitória vem, ela vem realmente para mostrar que Deus é na sua vida. Ele só prova quem Ele ama. E todas as vezes que Deus te prova, é porque Ele quer saber o que tem dentro do seu coração. Se esses valores estão ativos no teu coração. Pastor, eu não aguento mais, está difícil a prova, não se preocupe. O Espírito Santo está com você. Pastor, eu quero mudar a história da minha vida, eu quero mudar a história da minha filha, do meu filho, do meu esposo, eu quero mudar a história do meu lar. Pastor, como é que eu faço isso? Eu quero orar por você no final do culto. A Bíblia fala que a oração pode muito em seus efeitos. E eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui e que essa palavra não é minha. O endereço dela começa no meu coração e vai insistindo no coração de vocês. Tem que edificar a vida de vocês. Não pode sair ninguém aqui ao léu, insensato, sem reconhecimento, sem valores, achando que a vida é assim mesmo e se morrer, morreu. Não, não pode. Não dá. O nosso exemplo de vida é visto por uma nuvem de testemunho. E eu já ganhei pessoas para Cristo só com testemunho. O teu testemunho pode ganhar a história da tua casa, pode ganhar a história dos teus filhos, pode ganhar a história da tua parentela, pode ganhar a história dos seus vizinhos, pode ganhar a história dessa rua, pode ganhar a história desse bairro. Porque Cristo é quem levanta. Você fala, pastor, mas eu não consigo, eu não sou apto, eu não sou capaz. E quem diz que Deus conta com a sua capacidade? Deus conta com a sua incapacidade. Isso sim, para que a glória dele seja manifesta. Glória a Deus, aleluia. Alegre-se nas suas fraquezas. Regozijem-se nas suas falhas. Glorifiquem a Deus pelos seus medos. Mas acima de tudo, pratiquem e vivam os valores de Deus. Porque os teus sentimentos são reconhecidos por Deus. Mesmo assim, Ele quer continuar te amando. Mesmo assim, Ele quer continuar te usando. Mesmo assim, Ele quer continuar mudando a sua vida. O Espírito Santo, Ele tem promessas aqui no nosso meio. E essas promessas estão para concretizar. Porque Deus tem pressa desse ministério. Tem pressa de botar a prática de muitas coisas. Porque Deus está trazendo um povo, irmãos. Ouve o que eu estou falando. É profético. Glória a Deus, aleluia. Deus já falou que vai trazer um povo para esse lugar. Grande. Vai encher a casa. Já falou até em outras igrejas, olha só. Mas o pastor não consegue fazer nada só. O pastor precisa de um diácono que seja um presbítero. O presbítero já é um co-pastor, já pode dirigir um ministério. Mas para o presbítero ser um bom presbítero, ele precisa da junção da missionária, a esposa Eliana. Precisa da postura de uma mulher de Deus, que ora, que clama, que ajuda, que está lado a lado. O pastor, ele tem projetos de levantar, mas ele quer que a Raíssa saiba amar e saiba cuidar das adolescentes que vão vir problemáticas. Ela vai passar esses valores para o coração dela. O pastor quer, porque Deus tem pressa, que o Rodrigo seja o próximo pregador. Que o Rodrigo seja cheio da presença de Deus, para mostrar o que Deus fez sobre a vida dele. A tristeza, a amargura, a derrota, a dor, isso já é passado. O sangue do Calvário me limpou, me libertou, me levantou, abriu os meus olhos, me mostrou novos valores. Eu estou alicerçado na palavra e hoje eu posso dizer, sou feliz e quero mostrar através da palavra que Cristo pode mudar a tua vida. Cristo quer levantar homens e mulheres aqui dentro. Quer botar uma Zilda como uma intercessora, que ora e Deus responde, que ora e Deus faz, porque ouve as orações. Quer levantar pessoas experientes como a irmã Eva, para ensinar os adolescentes, para dar boa conduta às novas casadas. A experiência de vida que ela tem, talvez ninguém tenha aqui. Mais de 20 anos só no ministério. Então, reparou que nós temos valores? Reparou que nós temos valores? Por que não vivamos e não praticamos esses valores? O que nos
nos dá a insensatez para não praticar esses valores. As pessoas que decidem viver na insensatez, a Bíblia fala que a casa caiu e grande foi a queda. Eu profetizo para vocês alicerce novo. Eu profetizo para vocês valores novos. Eu profetizo para vocês sensatez, a ponto de achar: eu preciso de Cristo e Cristo precisa de mim na face da terra. Ele quer usar você como representação desse evangelho. Ele quer usar você como exemplo desse evangelho. Ele quer usar você como espelho para esse evangelho. Ele quer usar você a ponto das pessoas verem você andando na rua e falar assim: ali mudou, eu posso ir lá. Talvez a minha enfermidade, se ela orar cura, talvez ela pode auxiliar o meu esposo, talvez ele pode orar pelo meu filho, talvez o mundo tem um monte de talvez, eles têm todas as dificuldades, mas nós temos a solução, a presença do Espírito Santo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. O poder é manifesto quando nós decidimos honrar com sensatez esses valores, para mostrar que não é a luta, a dificuldade, o vento, a prova, não são os rios, não são as tempestades que vão nos abalar, porque já vencemos muito, não dá para voltar atrás. Cristo já investiu muito na Eliana. Investiu ou não investiu, Eliana? Cristo já investiu muito na missionária. Cristo está investindo na Raíssa. Cristo está investindo no Rodrigo. Já investiu muito na irmã Eva. Está investindo na Dilma. Cristo tem investido no nosso diácono. Cristo quer investir no Marcelo. Cristo quer investir em nossas vidas. Aleluia. O meu ministério, 50% dele é dependente da minha esposa. Ela é a minha ajudadora. Ela é que me dá aquele sacolejão quando eu preciso. Ela é que corrige os meus passos. Ela fala: olha, Deus faz assim. Por que você está fazendo assim? Tenha fé, Cristo vai te honrar. Os meus momentos de insensatez, muitas das vezes são corrigidos pela minha adjuntora. É isso que nos dá comunhão e união. A Bíblia fala que o fraco sustenta o forte e o forte sustenta o fraco. Não dá para andar sozinho, porque quando um tropeça não tem outro para levantar. Precisamos de comunhão e união. Precisamos viver uma vida com os valores resplandecentes em nossa história. Em nome de Jesus, saia daqui entendendo essa noite que Cristo conta com vocês. Todo esse sermão da montanha tem que estar dentro do teu coração. Na prática, tem que estar dentro do seu coração. Na tua casa, tem que estar dentro do seu coração. Aonde você estiver. Cristo quer realmente levantar homens e mulheres aqui. Porque o Senhor, Ele tem pressa em salvar. O arrebatamento está para acontecer. E posso dizer, quando nós estivermos frente a frente com Jesus, qual vai ser sua reação? De sensatez ou de insensatez? De valores ou de medo? De alegria ou de pânico? Revejam seus valores e saiam daqui revestidas em nome de Jesus. Porque esse conhecimento está revestindo vocês. Esse conhecimento está trazendo poder para a vida de vocês. Esse conhecimento está limpando vocês. Esse conhecimento vai levantar vocês. Em nome de Jesus. Eu creio na vitória de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus.